para todos os públicos. Boa tarde, gente. Estamos de volta com o projeto Escola é Minha Casa, projeto de vida, projeto da Prefeitura de Rosário, por meio da Secretaria de Educação do município, ok? A gente tá hoje voltando com a temática do sexto ano. A gente já tinha falado anteriormente que essa temática ia se dividir em duas partes. Vocês já assistiram a primeira parte e hoje a gente vem para essa segunda parte dessa aula referente ao que a gente está chamando de povos pré-colombianos. A gente já disse que esses povos pré-colombianos são justamente esses povos que habitavam a região da América anterior à chegada de Colombo, daí porque pré-colombianos. Os povos aqui no Brasil, em geral, a gente pode usar o termo de pré-cabralinos, mas a gente não vai falar disso agora, tá? Só pra gente focar que eles viviam aqui na América, obviamente, antes dos europeus, e a gente está destacando 3 civilizações. Na aula passada, a gente desenvolveu alguns tópicos sobre a sociedade, a civilização asteca, que se localiza ali naquela manchinha verde, ali na América Central, onde ficam hoje a região do México, né? E hoje a gente vai falar das outras 2 civilizações, que são os maias e os incas. Os maias se localizando também ali na Península Central, ali naquela mantinha roxa que vocês estão vendo no mapa, nessa região ali da América Central, Guatemala, Honduras, Belize e El Salvador. E depois vamos falar dos incas, que são o que a gente chama de povos andinos, mais para essa região andina, né? Bolívia, Peru, Chile, Argentina, nessa região. Para a gente começar a falar dos maias, a gente vai destacar o seguinte: é um povo que habitou a região das florestas tropicais das atuais Guatemala, Honduras, Belize e a Península de Yucatán, que é o sul do México, tá bom? Diferente do que a gente já falou sobre os astecas e do que a gente vai falar sobre os incas, os maias não formam um império. Eles se organizam em cidades-estado. E bora lembrar desse conceito de cidade-estado, de quando a gente falou, por exemplo, da Mesopotâmia, que a gente se disse que ela era organizada em cidades independentes e autônomas. Bora ver ali no slide o conceito. Cada cidade tinha um governo próprio, embora houvessem características comuns, como língua, religião, comércio e alimentação. A comunicação entre essas cidades ela era feita por rotas fluviais, ou seja, rios, e por rotas terrestres, ok? Que eram mantidas porque havia endereço de circulação comercial. As cidades-estado maia, a civilização maia, gente, ela se organizava como uma federação. Cada cidade era independente, mas ela havia o que a gente chama de Liga de Mayapã, que formou uma rota comercial, né, entre essas regiões. O apogeio desses laços econômicos se deu ali no século IV. Nessa época se iniciou a expansão maia e conquista de outras cidades, né? A partir das cidades de Ixuacunte e de Tikal foram fundadas posteriormente outras cidades, como Palenque, Piedras Negras e Copán. Como eu falei da Liga de Mayapã, ela se destaca ali entre os séculos X e os séculos XII. Essa liga ela era uma aliança entre 3 cidades, Chichén Itzá, Uxmal e Mayapã. Ela chegou a constituir-se e construir como um grande império comercial durante uns 200 anos. E ela teve, sob seu domínio, outras 12 cidades maias, né? Ela só chega ao fim por causa de rivalidades econômicas internas. A gente vai ver aqui só algumas imagens dessas cidades-estado. Essa aqui é Chichén Itzá, que é a mais famosa cidade-templo do povo maia. Essa aqui é a cidade de Tikal, que foi um grande centro religioso, político e comercial, que chegou a sustentar a população dessa região por uns 50 mil anos, né? Sustentar uma população de 50 mil pessoas durante ali os períodos de 600 a 900 antes de Cristo, depois de Cristo. Dentro dessa organização, professora, mas o que eu tô vendo aqui é pirâmide, professora? São pirâmides? Gente, não vão achar que pirâmides existem unicamente no Egito.
né? Existem construções na região ali central que são pirâmides, só que diferente dos egípcios dos egípcios que construíam essas pirâmides como túmulos, as pirâmides ali dos maias são templos, né, de adoração e tudo mais. A religião maia, eles acreditavam que descendiam de um totem, né? Vamos dizer assim, eles acreditavam que eles eram descendentes de entidades e deuses importantes, né? A vida desse povo, ele era organizada em ciclos. Eles acreditavam em, vamos dizer, calendários cíclicos, que iniciava e terminava em um mesmo ponto. E é isso que estruturava a religião deles. Eles adoravam a natureza, em particular animais, as plantas e as pedras. Eles cuidavam dos seus mortos e colocavam em urnas de cerâmica. Em geral, mumificavam aqueles corpos. Eles realizavam sacrifícios de animais, mas também realizavam sacrifícios humanos. Um deus que a gente vai destacar aqui entre os maias é um deus, na verdade, que a gente já falou entre os astecas, né? Durante o renascimento dos séculos 11 e 12, prepondera o culto a um deus específico, Kukulcán. Kukulcán é quem a gente chamou lá nos astecas de Quetzalcoatl, que é o deus serpente emplumada, né? Ele tem essa ideia de criador. Alguns estudos indicam que as descrições feitas de Quetzalcoatl que ele não pareceria esteticamente com um indígena nativo americano, mas com um homem branco. Então tem muitos estudos que especulam que talvez homens brancos tivessem chegado aqui na América e é por isso que se cria essa ideia de Quetzalcoatl como um homem branco, né? A sociedade maia estava organizada em classes hierarquizadas. Primeiro, os nobres, que eram a família real. Segundo, os sacerdotes que eram responsáveis pelos cultos e pelo conhecimento. Terceiro, os chefes militares e administradores das cidades, que eram cobradores de impostos. Quarto, os camponeses, os artesãos e os trabalhadores urbanos, que faziam parte das camadas menos privilegiadas e tinham que pagar os altos impostos. A economia maia, ela estava baseada em agricultura, principalmente na agricultura de milho, feijão e piteira, que é um tipo de palha para construção e produção de balaios e cordas. Tomate, abóbora, tubérculos como mandioca, batata doce, né? Suas técnicas de irrigação eram muito avançadas, como terraços, trocas de terra para deixar a terra descansar. Eles completavam a alimentação deles, além da agricultura, com caça, pesca, coletas de frutos e plantas comestíveis. Eles praticavam comércio de mercadorias com os povos vizinhos e entre eles. Circulavam produtos como pedras preciosas, como jade, né? Plumagens de aves, tecidos, cerâmicas, produtos do mar, mel, escravizados, né? A arte e a ciência maia eles estavam bem conectadas. A arquitetura estava voltada para a construção de pirâmides, que eram templos e palácios, né? O artesanato era ligado à fiação de tecidos, cerâmicas e uso de tinta. Os maias eles realizavam representações teatrais em que participavam tanto homens e mulheres usando máscara, né? E a ciência também estava ligada aos avanços da astronomia. Os maias eles desenvolveram um calendário talvez dos mais precisos dessa época. E isso causa inquietação na maioria dos historiadores e arqueólogos que pensam os calendários maias, né? Eles conseguiam fazer previsão de eclipses, eles conheciam o movimento dos planetas, eles elaboraram 2 calendários, né? O primeiro é o Tzolk'in, que tinha 260 dias, o ano sagrado, com 20 meses, de 13 dias cada mês, e o Ha'ab, que é um calendário de 365 dias, é um ano astronômico, né? Com 18 meses, cada mês de 20 dias, e um mês de 5 dias no final do ano, vamos dizer assim. Eles também desenvolveram uma matemática bem estruturada para aquela região, né? Esses símbolos que vocês estão olhando aí nos slides eram representações de números. E vocês olham que os maias já se utilizavam do numeral 0, quando muitas culturas gregas ainda não se utilizavam desse conceito de 0, né? A escrita maia também é de extrema importância, né? Eles usavam uma escrita baseada em símbolos e desenhos. Era muito similar ao que a gente chama de hieróglifo egípcio, né?
E até hoje, na verdade, eles não foram completamente decifrados, né? Terminando sobre os maias, a gente vai destacar os incas. Diferente dos astecas e dos maias, que estavam localizados ali na América Central, os incas formaram um grande império na região andina, ali do lado oeste da América Latina. Eles se originaram da região que foi a capital do seu império, a cidade de Cusco, no Peru, né? A civilização inca, ela floresceu nos séculos 12 até os 16 e chegou a atingir 15 milhões de habitantes. Eles viveram na região da Cordilheira dos Andes, na América do Sul, onde são os atuais Peru, Colômbia, Equador, Bolívia, Chile e parte da Argentina. No século 12, eles fundaram a capital do seu império, que é a cidade de Cusco, né? Cusco meio que seria traduzido como umbigo do mundo, né? Pra gente ver como cada império se vê como centro do mundo, né? Eles tinham origem na etnia Quichua, ou seja, eles tinham uma origem histórica e linguística comum. As principais cidades do Império Inca foram Cusco, Machu Picchu, Vilcabamba, Quito, Nazca, Chan, entre outras cidades, né? Machu Picchu é interessante de ser destacada porque ela hoje, as suas ruínas estão praticamente intactas. Machu Picchu foi uma cidade que até hoje, na verdade, não se sabe exatamente para que ela servia. Se especula muito que ela era para rituais religiosos. Por quê? Como se especula que quem ia para essa cidade era só a elite dessa sociedade, eles, com a chegada dos espanhóis, né, que é o povo europeu que vai ter contato mais direto com os incas, essa cidade parou de ser frequentada, então ela foi coberta pela vegetação dessa região. Ela só foi descoberta ali depois da metade do século XX. E, obviamente, até hoje existem estudos sobre essas ruínas. A organização política dos incas parte, obviamente, da cidade de Cusco, que é a capital do império, onde vivia o Inca, ou Sapa Inca, ou Inti, né? Professor, que nome é esse? Esse é o nome que se dá para o rei do Império Inca, né? Para o imperador Inca. Ele é o governante absoluto de uma monarquia hereditária, ou seja, quem está no poder é sempre de uma mesma família. A primeira esposa do Inca, em geral, sempre era também a sua irmã, que era o que a gente chamava de Kodja, tá? Eu tô seguindo aqui a pronúncia de espanhol de 2 L's, um pouco com junção de J, mas pode ser uma pronúncia diferenciada, porque é língua inca, não necessariamente espanhol. Pode ser Kodja ou Kola, né? A população, ela variava de 10 a 15 milhões de pessoas ali no século XVI, quando os europeus chegam aqui na América. Principalmente a gente tem que entender que os incas eram imperialistas, eles conquistavam outros territórios, daí porque a população era tão grande. A sociedade inca, o inca ele era considerado um deus na terra. Lembra que a gente falou do faraó lá no Egito? Pois bem, a sociedade inca entendia o Inti da mesma forma. Ele era considerado um deus na terra. Então ele estava no topo dessa pirâmide social. Depois vinha o Ailu real, que eram os incas de sangue, né? Que eram, vamos dizer, os Quechua originários desse grande império. Eles eram responsáveis pela administração do palácio e da propagação das tradições. Depois vinham os incas de privilégio, que eram os nobres, que estavam nos cargos religiosos, administrativos, chefes militares. Depois vinham as camadas médias, que eram funcionários públicos e trabalhadores especializados. Depois, por último, a classe baixa, que eram artesãos e camponeses que pagavam altos tributos ao rei com mercadorias ou com trabalho, que eram o que eles chamavam de mita, né? O pagamento desse imposto podia ser com o que eles produziam ou, sei lá, eram chamados para construir uma estrada, construir uma pirâmide, né? Podia ser mão de obra. A sociedade inca, a população inca, ela vivia em pequenas coletividades agropastoris. Cada uma dessas aldeias a gente vai chamar de ailu, tá? Ela era habitada por um grupo, normalmente de laços familiares e, obviamente, toda essa organização se baseava em um líder, que era o curaca.
O curaca ele era responsável por distribuir os lotes de terra para os membros do Ailu e organizava o trabalho coletivo e mediava o conflito entre os membros da aldeia. Ou seja, o curaca organizava o Ailu e ele respondia ao Inca, obviamente, né, tanto prestando contas quanto recebendo ordens. A arte inca, tanto a música quanto a poesia quanto a dança, elas estavam interligadas. Tanto a poesia histórica quanto religiosa ou amorosa, ela era sempre acompanhada de dança e de música. Eles se destacavam também na tecelagem, na escultura e na metalurgia. Eles sabiam lidar com cerâmica, com pedras preciosas e com metal. Eles eram grandes arquitetos e urbanistas, daí porque as cidades incas eram enormes, né? Os espanhóis, quando chegam aqui na América, ficam chocados com toda a estruturação urbanística das cidades incas. Eles conseguiam fazer construções com blocos de pedra que eles não usavam argamassa, não usavam cimento, elas só se encaixavam perfeitamente. Eles possuíam mais de 16 mil quilômetros de estrada que interligava todo o império. Essa imagem bem aí, gente, são as antigas construções da região de Cusco. Vocês conseguem ver que as pedras estão perfeitamente encaixadas, elas não estão, não tem nada colando elas, né? A economia inca era uma economia ligada à pecuária e à agricultura. Professor, eu sei que pecuária é criação de animal. Eles criavam boi, cavalo? Não, porque boi e cavalo não é um animal aqui americano. Ele é trazido aqui para a América pelos europeus. E tudo bem, então o que é que os incas criavam? Eles domesticavam lhamas, que é um animal da família do camelo, né? Ele não tem aquelas corcovas na costa. Ele é similar a essa imagem aí do fundo do slide que vocês conseguem ver, tá? Eles domesticavam lhamas e utilizavam ela para transporte, porque ela era um animal grande o suficiente para carregar peso, né? Mas eles também utilizavam leite, a carne e a lã desse animal. Além das lhamas, eles também criavam alpacas e vicunhas. Professora, o que são alpacas e vicunhas? São vamos dizer que parecem muito com a lhama, né? Só que são de menor tamanho, ok? Como eu falei, ela era ligada à pecuária, mas também à agricultura. Eles tinham formas de produção extremamente desenvolvidas. Eles sabiam construir aquedutos, eles sabiam drenar pântanos, né? Uma região muito úmida, eles conseguiam aterrar para não ficar muito úmida e conseguir plantar. Só que uma das coisas que a gente mais destaca das produções deles eram os terraços. Os incas viviam em montanhas, então plantar em montanha era o risco de toda a plantação, quando chovia ou quando molhava, ou se o solo soltasse, tudo sair derrapando. Então eles construíam degraus, e a gente já vai mostrar isso mais pra frente, né? Eles construíam canais de rios para as aldeias, obviamente para facilitar a circulação de água para agriculturas que estão mais distantes dos rios. Eles plantavam e colhiam batata doce, milho, pimenta, algodão, tomate, amendoim, mandioca, entre outras coisas tipicamente americanas. Esse slide que vocês estão vendo são uma foto justamente desses degraus. Eram justamente onde eles levariam para plantar e dificultar esse desgaste do solo, né? Isso aqui é especificamente o sítio arqueológico de Moray, que são os terraços arqueológicos ali no Vale Sagrado da região do Cusco, no Peru. As ciências incas, a primeira coisa que a gente vai destacar a civilização inca ela é uma exceção dentro do que a gente chama de civilização. A maioria das civilizações, para ser identificada como civilização, ela tem que ser reconhecida como produtora de escrita. A maioria das civilizações. E a Inca tá dentro dessa exceção porque eles não desenvolvem uma escrita, né? O idioma quechua, ele serviu como um instrumento unificador daquele Império Inca. Por quê? Porque era por meio desse idioma que se transmitiam tradições históricas, através da memorização dessas histórias e dessas tradições. Os sacerdotes, eles observavam os astros e mantinham um calendário, que não chegou a ultrapassar o que foi criado pelos maias, como a gente falou anteriormente. Os incas mostravam conhecimento em relação ao tratamento de enfermidades, chegando até a executar pequenas cirurgias, né? Os arqueólogos conseguem estudar múmias incas que a gente vê
pessoas que fizeram cirurgias na cabeça e que sobreviveram, porque a gente vê a reconstrução do osso, né? Professora, a senhora falou que os incas não têm escrita. Como é que eles registravam as coisas? Pelo fato de eles não desenvolverem escrita, eles começam a registrar, principalmente informações ligadas à estrutura econômica, com os quipos, né? Os quipos, ele era um conjunto de nós e barbantes coloridos, onde os incas desenvolveram como forma de registro, onde eles registravam e somavam as colheitas, os habitantes, os impostos. Na matemática, eles já usavam um sistema numérico decimal. Essa imagem minha aí é de um quipo, né? Cada continha, cada nó, cada corda desse tem um significado. Só que não são só os quipos que são muito importantes para o desenvolvimento da civilização inca. A gente vai citar bem aqui os chasques. Os chasques, eles eram um verdadeiro sistema de mensagem. Por quê? Porque eles eram corredores, literalmente, de 27 em 27 quilômetros dentro... Lembra que eu falei das estradas que os incas deixavam todas bem estruturadas? Pois bem, de 27 em 27 quilômetros, esses tinham pontos de apoio. Se eu precisasse levar algum produto ou alguma mensagem, esse chasque corria durante 27 quilômetros, deixava, quando estivesse chegando, ele dava um aviso, ele carregava uma concha que fazia um barulho bem alto, aí o outro chasque já se preparava, ele entregava a mensagem e o outro chasque continuava. Então, assim, isso fazia com que a circulação de mensagem fosse extremamente rápido. A religião inca, ela tinha como principal deus o deus Sol, que é o próprio Inti. Lembra que a gente falou que o Sapa Inca ou Inti, né, o imperador, era associado a um deus, ele era considerado um deus vivo? Pois bem, é o próprio deus Sol. Eles cultuavam animais que acreditavam como sagrados, como o condor e o jaguar. Eles acreditavam que havia um criador antepassado chamado Viracocha, que ele teria sido o Deus criador de tudo, e havia uma mistura entre o culto da natureza e algumas crenças mágicas, né? Eles realizavam também sacrifícios humanos e animais, porque eles acreditavam que sem esses sacrifícios, Inti não passaria no céu e o mundo não funcionaria mais, ok? Pessoal, a gente vai ficar por aqui. Vocês podem tirar dúvidas lendo livros de vocês. As dúvidas permanecendo, conversem com seus professores. A gente continua na nossa próxima aula e até!